Estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas na sua casa, trazendo informação e, é claro, te ajudando a conviver e também a tirar dúvidas dos mais diversos assuntos. Dessa vez, nós estamos recebendo aqui a psicóloga Alessandra Martarello Alves, consegui falar o nome dela, ela que é especialista em capital humano, isso mesmo, gente. Ela trabalha na CDL do município de Criciúma, ajudando no recrutamento de pessoas para trabalhar no comércio. Mas a gente vai falar de diversos assuntos envolvendo isso, vagas de trabalho, algumas dúvidas que você aí em casa pode ter, você vai esclarecer aqui com a gente agora. É isso mesmo, né, doutora? O pessoal leva o currículo e vocês fazem esse trabalho. Como é que esse trabalho de capital humano, é isso mesmo, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, o CDL Talentos, né, ele é um produto agora do CDL, ele é novinho, ele tem 1 ano só, né, tá gatinhando. Então, como é que funciona? Os nossos associados, que então tem alguma vaga aberta, seja para vendas, auxiliar administrativo, enfim, entre em contato conosco, né? Então, preenche lá uma requisição de vaga e aí, então, a gente começa a procurar esse talento para essa empresa. Né? Então, a gente daí divulga nas redes sociais as vagas e aí chega muito currículo. E aí, então, a gente seleciona os currículos, chama aí para uma entrevista, né? Eu aplico alguns testes e vejo se o perfil está adequado, né, com o que o lojista, enfim, o associado quer. E aí a gente encaminha. Na verdade, é um meio caminho, assim, sabe? Já encaminha o candidato quase pronto, porque quem vai decidir realmente se vai ficar, né, com esse candidato ou não é a empresa, a loja, enfim. Vocês já fazem aquele trabalho, um pré-recrutamento, até para saber se aquele currículo que chegou para vocês realmente tem condições de ocupar aquela determinada vaga, né? Porque eu imagino que deve chegar, vocês lançam uma vaga, deve chegar currículo de tudo quanto é tipo, né? Sim, sim, sim. Muita gente, vem currículos de gente de fora, sabe? Araranguá, Uruçanga, e aí fica difícil, né? Porque às vezes a vaga é só aqui para dentro de Criciúma. E geralmente porque é a CDL de Criciúma, né? E tem muita gente que diz assim, ó, mas não tem problema, eu tenho condução, né? Eu disse, para pensar, não é bem assim. Né? Na hora, eu quero este emprego porque eu preciso. Até que ponto? Eu estou falando isso porque ontem eu recebi um currículo de uma pessoa de Araranguá. E ela disse assim, não, mas eu tenho condução. Eu disse, olha só, tu vai vir todo dia de Araranguá, tu vai gastar gasolina, tem pedágio. Será que vale a pena? Dela assim, é verdade, tens razão. Agora tem o pedágio ainda. Tem mais o pedágio. Então, assim, é que às vezes a pessoa está tão na ânsia, né? Porque eu preciso, eu pego qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Tem que ser algo que esteja no teu perfil, naquilo que tu estudou, naquilo que tu, enfim, né, tua vida aí profissional te levou a isso. Se você é uma vendedora, então é uma vendedora, né? Se você fez curso aí de auxiliar administrativo e tal, então, eu não sei vender, eu gosto de trabalhar com papéis, fechadinha, quietinha, então existem perfis, né? Então, nessa ânsia de querer o emprego, muitos acabam se atropelando. E aí é onde entra o papel de vocês de fazer essa seleção. Essa seleção. E quando chega, eu imagino, né, quando chega para o empregador, né, para quem vai dar a cartada final, para eles é mais fácil, porque muitos, inclusive, reclamam que nessa chegada abrupta de currículos, às vezes eles perdem tempo,
muitas vezes dinheiro, porque tempo é dinheiro, né, nessa questão do comércio, eles param até de ajudar nas vendas ou no administrativo para fazer essa seleção, e no final das contas, de 10, olhe lá, dava para a vaga, mas mesmo assim não ficou. Esse meio de campo que vocês fazem também ajuda, vamos dizer, na parte financeira do empresário. Sim, nós somos o RH dos nossos associados, né, o CDL Talentos. Então a gente faz esse processo realmente de recrutamento e seleção. Seleciona, encaminha, né, e aí, enfim, isso daí é lá o lojista que vai, no final, decidir se dá ou não, enfim. E também acontece, dá tudo certo e o candidato daí não vai. Pois é, tem muita falta? Tem. Porque são vários processos, não é num dia que se resolve, né? Até porque passa pela senhora, depois vai lá no empregador, né? Final, aponta. Então são, imagino que umas 2, 3 etapas no mínimo. E o pessoal acaba desistindo no meio. Acaba desistindo lá no final. Quando eu marco, lá quando muitas vezes eu sou a ponte, né? Porque quando eu mando já o candidato para a empresa, eu falo, você quer que eu marque, né, a entrevista entre vocês, ou vocês mesmos já podem ligar direto, né? Enfim, depende de como a pessoa preferir. Aí marca o candidato para ir tal dia, tal hora, lá para conversar, eles não vão, ou até vão. Então tá, fechou, tá tudo certo, começa a trabalhar na segunda-feira. Não aparece? Não aparece. Tá, mas quando esse fechou, começa a trabalhar segunda-feira, não levou documentação, não levou nada? Geralmente já está encaminhando. Ah, tá, sabe? Falta alguma coisinha pra daí fechar. É dentro do que a empresa, né, lá do Recursos Humanos da empresa, né, que é a documentação e tal, mas vem para a gente encaminhar aí para... Não somos nós que fizemos essa parte da documentação. Não, sim, o fichamento, como a gente diz, não, né? Que é a antiga ficha que fazia a contratação efetiva CLT ali, não é vocês. Não somos nós, é a empresa, né? Mas assim, quando vem, você vem na segunda, estou dando, né, segunda-feira, já traz os documentos e tal, a pessoa não vai. E aí o nosso associado me liga, fulano não veio. Aí eu disse, então vamos começar tudo de novo. Vamos botar de novo a vaga, né? E depois aparece ainda falando, não vim por isso? Ou nem deu satisfação, só na maioria das vezes? A maioria das vezes não dão nem satisfação. Meu Deus. Aí depois de um tempo, né? Já aconteceu ali, de um mês e meio, aí entra em contato conosco. Tem alguma vaga aí que dá no meu perfil e tal. Mas tinha, por que tu não foi? Não dá vontade de perguntar, mas não, tem que ser discreto. Sim. E aí, né, eu sempre digo, olha, que apareceu alguma coisa que se encaixe novamente, a gente te chama. Então, até porque nós temos agora um banco de dados, né? Então, aonde esse currículo chega, a gente faz uma pré-análise, entende? E a gente está fazendo esse banco de dados. Então, eu procuro lá no meu banco de dados, né? Principalmente aqueles que já passaram ou que já fizeram a avaliação lá comigo, por algum motivo não deu, ou porque a empresa não quis, mas a outra pode ser que encaixe em outra. Então eu já vou direto lá e já busco nesse banco de dados. A psicóloga Alessandra, ela está conversando com a gente hoje aqui no Sala de Entrevistas sobre um projeto da CDL aqui de Criciúma, né, que faz o recrutamento e a seleção de alguns candidatos para trabalhar em vagas da área do comércio, dos associados da própria CDL, né? Então o tema do nosso Sala de Entrevista é esse hoje, estamos falando de currículo, de seleção, continua acompanhando a gente. Ô, doutora, nessa questão da seleção em si, quando vocês chamam a pessoa, de cada 10 currículos que chamam, aparecem os 10? Não. Também tem essa dificuldade? Também tem essa dificuldade. Aparecem, às vezes, a metade. Às vezes, depende muito. Sim. Mas, assim, eu vou te dar um exemplo, né? Hoje à tarde eu estou aqui contigo, né? Mas para amanhã, que é sexta-feira, eu marquei da 1 até as 5, de 15 em 15 minutos. Eu tenho uma pessoa para entrevistar. Eu sei que não vão. Tem dias da semana, quando a senhora marca para sexta ou marca para segunda, eles aparecem mais ou menos ou não? É de acordo... Não. É sempre assim? É sempre assim. Quando, né,
fala ali, não, eu vou, obrigada, tal, né, tal dia, tal hora eu tô aí. Geralmente é de um dia para o outro, tá, que eu marco, né, para não ter um espaçamento muito grande. Hoje eu faço eu junto todos os currículos, faço análise e daí eu vou ligando e vou marcando a entrevista já para o dia seguinte. E eu marco assim, de 15 em 15, às vezes 2 pessoas a cada horário, tipo, 1 hora, 2 ou 3. 1h15, 2, 3. Porque a senhora já sabe que alguém vai faltar. Porque eu sei que vai ter falta. E eu quero otimizar meu tempo, né? Sim. Até porque o nosso associado tem pressa. Sim. Ele está precisando da pessoa lá para trabalhar. É importante a senhora falar isso, porque às vezes as pessoas têm parentes, geralmente a juventude, assim, né, que está começando, até a mãe, o pai fica insistindo, vai lá, deixa currículo, tá. Daqui a pouco chega, não deu certo, então, eles me chamaram, mas eu não fui. Para que as pessoas entendam também o lado de vocês, que nem sempre é só a dispensa, nem sempre é só não gostei do currículo. Às vezes é falta de interesse mesmo do candidato, né? Sim, tem bastante. Tem também quando tu falou mãe, já aconteceu da mãe ir junto, né? E aí quem responde as questões é a mãe e não o candidato. E aí, então, a mãe decide se serve ou não para o filho. Tem isso também? Tem, já aconteceu isso, né? Então, tem um pouquinho de cada coisa. Acontece né? de tudo. Acontece de tudo, Então tá certo, gente. Esse é o Sala de Entrevistas para você. Se você tá pegando essa entrevista pela metade, fica tranquilo que depois ainda tem o segundo bloco, mas também depois ela fica disponível totalmente no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com a doutora Alessandra para falar um pouquinho mais sobre essa situação de recrutamento e seleção e também para falar sobre as vagas do comércio. Por que as pessoas rejeitam tanto trabalhar na área comercial? A gente volta já já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre recrutamento e seleção, mas voltado para as áreas comerciais, do comércio mesmo, assim, vendas, atendimento ao público. A gente falou muito no primeiro bloco sobre essa questão da entrevista, daquele primeiro passo, né? A gente está recebendo hoje aqui no nosso Sala de Entrevistas a psicóloga Alessandra Martarello, eu sabia que eu ia errar o nome dela, Alves, para conversar sobre isso com a gente. Doutora, no primeiro bloco a gente já falou bastante dessa questão da ida, né, até a seleção, muita gente falta, alguns vão até com a mãe, né, muitas vezes passa na seleção, chega lá na hora, não trabalha, mas eu passei na seleção, eu acertei com o empregador, comecei a trabalhar. Tô lá bem legal, 10 dias, desisti. E aí? Liga o empresário de novo. Liga o empresário de novo e solicita uma nova vaga. Mas eles ligam bem, acho que furiosos. Não, porque já estão acostumados, tá? Já estão acostumados. Já sabem que não é fácil. Tá. Né? Não é o comércio em si, a vendas ali, não é algo assim. Eles já estão acostumados com isso, com essa rotatividade. Tem aquele que está numa loja, enfim, num associado lá há anos, né? Sim. Aquele que fica, cria raiz. O comércio, como a gente tem algumas lojas tradicionais, né, aqui na cidade, cidades pequenas têm mais essa característica, né, cidades menores, né, Criciúma é uma cidade polo, mas cidades menores têm mais essa característica. Então a gente vai numa loja que está lá mesmo, a vendedora, eu acho que há muitos anos, 20, 30 anos, mas essa rotatividade também prejudica, né? Prejudica sim. E eu até entrevistei uma moça agora essa semana e ela ficou 10 anos numa loja, né, num local, e ela saiu. E ela faz 20 dias que saiu. E ela assim, eu já mandei meu currículo para um monte de gente e ninguém me chama. Aí eu disse, nossa, né? É claro que eu já chamei, já encaixei, ela já está trabalhando. Foi muito rápido assim, porque ela tem
né? Tinha ali o perfil daquela loja. Eu até, quando ela veio conversar comigo, essa loja, esse associado tinha recém colocado a vaga à disposição. E eu ainda brinquei, eu disse, olha, tem uma saindo do forno, né? A gente brinca. E que fechou exatamente com o perfil como tu queres. Então, tem disso, e isso é muito legal, porque daí é rápido, né? Então, porque o lojista, o associado não quer ficar muito tempo, não dá. Eu preciso de gente. Agora, a partir de novembro, começa essa questão do Natal. Sim. Nossa! Tem que começar o treinamento mais cedo também, né? Porque o pessoal acha que é só chegar lá e atender o cliente. Não, você tem que saber do estoque, você tem que saber da peça que você está vendendo, agradar o cliente, receber com um sorriso. Exatamente. E isso tudo é questão de treinamento. E a gente vê, a gente observa, tem entrevistas que a gente faz, que os empresários estão tentando dar esses treinamentos, só que o problema é a rotatividade, né? A rotatividade. E é questão de perfil, tá? Se eu não tenho perfil para vendas, para atender uma pessoa, eu não vou conseguir. Não tem como. Né? Porque por isso que o seu papel é importante da filtragem lá atrás. Porque aquele candidato que foi para uma venda, né? Foi trabalhar lá, bem na área comercial, se ele não tem esse perfil, ele não vai aguentar. Ele não vai suportar, porque não é fácil. Né? Vamos lidar com pessoas não é fácil. Não né? é fácil. Eu, como uma cliente que quero algo X e aí fico empurrando outras coisas, sabe? Então, não é fácil. Então, tem que ter, sim, o perfil. E as pessoas que têm perfil ou estão empregadas, né? Ou saíram, mas já estão entrando em outra, sabe? Mas a porta de entrada, né? Muitos falam isso, né? Ah, fez 18 anos, não arranjou vaga, vai trabalhar no comércio. Ou então, vou primeiro falar da porta de entrada, que muita gente, ou então com 16, 17, vai ser jovem aprendiz no mercado, ou então vai procurar uma lojinha para trabalhar. Geralmente é essa situação que a gente escuta, né? Embora hoje em dia, né, o aprendizado está bem mais evoluído, né, para as crianças, os adolescentes, com vários programas de menor aprendiz. Mas mesmo assim, o comércio ainda é a porta de entrada para muita gente na vida profissional? Sim. Apesar do associado querer com experiência, mas se não tem experiência, mas eu percebo que essa pessoa tem essa desenvoltura, né? Então, sim, vamos treinar e vamos colocar porque ela tem o perfil para, mesmo não ter trabalhando. Hoje, as redes sociais, elas ajudaram bastante, sabe? Essa questão da venda, né? Pelas redes sociais. Então, tem gente que chega lá e diz, eu tenho experiência só em vender pelo Instagram. Já está ótimo. Já está bom. Sabe como lidar, né? Porque para o Instagram é 24 horas. Sim. Então, sabe como lidar com as pessoas, com os clientes. Então, a gente só vai dar uma lapidada tal para ser assim no tete a tete. Né? E tem muita gente que mente no currículo, eu sei fazer isso, e chega na hora não sabe? Tem. Qual que é eu não entendi, mas né, vou perguntar para a senhora, qual que é a vantagem de mentir no currículo? É porque quer trabalhar, né? Só que assim, ó, vem para mim, tá? Eu parto do princípio que tudo que você me falar é verdade. Tá. Né? E tudo que você colocar ali é verdade. Então, eu faço toda essa seleção. Aí, já aconteceu, tá? Eu mando para o associado lá e ele vai conversar e ver que a pessoa diz assim, ah, não, mas eu já trabalhei com isso, e lá para mim disse que não. E aí o associado nega, né, aquele candidato. E aí eu vou questionar. Eu disse, tá, mas por que você não falou para mim que você já trabalhou nesse ramo? Ah, não, eu vou refazer o meu currículo. E aí refez com aquela habilidade que a princípio ele não tinha. Tá. E aí depois surgiram outras vagas. Ah, não, eu vou refazer o meu currículo. Então, conforme a vaga aparece, ele refaz o currículo com aquela habilidade que ele acha que entende. Gente, não é assim que funciona. E nenhuma vez acabou conseguindo a vaga. Né? Não é assim. Ou você tem aquela tua habilidade, você tem aquela tua predisposição. Nunca trabalhei em vendas, né, no comércio, mas eu tenho essa predisposição, eu tenho essa comunicação. Eu acho que eu vou me dar bem. E aí, então, a gente dá para treinar, sim. Agora, eu não posso querer trabalhar
em várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho, vou devanear um pouco aqui, mas que eu seja um motorista de carreta, se eu mal sei dirigir um carro normal, por exemplo. Sim. Não dá, né? É porque tem coisas que tem comprovação, né? Como ser motorista de carteira, tem que ter a Sim. comprovação da carteira. É. Mas para o comércio, se eu sou estoquista, a única coisa que eu tenho de comprovação é minha carteira de trabalho. Se não tem nada, está em branco, mas eu trabalhei na loja da amiga, a avó tinha alguma coisa. É sempre nessa linha? Sim, e assim, ó, a gente consegue perceber na entrevista, depois com os testes, realmente se a pessoa tem esse perfil, tá? Tá. Sim, já aconteceu, eu trabalhei lá no meu bairro, enfim, no brechó, enfim, e deu certo, só que não estava na carteira. Tá. E agora conseguimos encaixar numa vaga, numa loja, onde estava lá a carteira assinada e tal, e a menina está indo de vento em popa. E a gente falou do jovem, né? Mas também tem aquela situação fim, que é eu saí da empresa que eu trabalhava há 30 anos, não tenho mais colocação na minha área, não consigo, tenho que trabalhar, vou para o comércio. Também tem isso? Tem. Uma coisa que tu falou agora que eu estou sentindo bastante, tá? São as pessoas acima aí de 45 anos. Uma idade baixa, 45? 45, 50. O comércio, eles estão resistentes, sabe? Ah, não, a idade e tal. Gente, 45 anos é uma idade super baixa. Sim. 50 anos, tu tá a todo vapor. Além de tu ter um conhecimento muito legal, né? Eu não preciso estar te moldando, te treinando, né? Eu só tenho que te ensinar ali como é que funciona a minha empresa. E aí, ali a pessoa vai. Sim. Então, já aconteceu e acontece de eu receber currículos de pessoas acima de 45 anos e eu encaminhar, então, para esse associado e ele é negado por conta da idade. Infelizmente. E hoje em dia, os 45, 50, até questão de tecnologia, que muitos podem falar, por causa da questão, não vende pelo Instagram, não fez. Hoje não tem essa desculpa, porque já há mais de 10 anos todo mundo está muito conectado. Sim, né? sim, sim, e se aprende, né? É uma habilidade que se aprende. de vontade, se aprende, né? Sim. Então, assim, eu não levo muito em consideração essa questão da idade, porque eu quero saber se aquela pessoa tem o perfil para aquela vaga. Sim. Mas, quando chega lá no associado, ele olha isso e ele, infelizmente, ainda tem disso também. Apesar de muitas vezes eu falar, não, né, presta atenção, olha só as habilidades que essa pessoa tem. Pode te ajudar. Ô, doutora, então, assim, para a gente encerrar, que a gente já está nos minutinhos finais, para quem quer entrar no mercado de trabalho do comércio, para quem está no meio da vida ou então no começo, enfim, quer entrar no comércio, o que a senhora tem a dizer para colocar no currículo, para a pessoa não mentir? A gente já falou bastante, mas, assim, alguma dica importante para as pessoas levarem esse currículo até vocês? Eu sempre digo assim, né, que o currículo é a nossa vitrine e nós somos a nossa vitrine. Né? Então, o currículo ele tem que condizer com aquilo que eu realmente sei fazer. E quando eu chego para uma entrevista, eu tenho que cuidar de algumas coisas, né? O celular, então põe no silencioso, sabe? Cuida da tua aparência, né? Uma coisa é agora os homens que estão usando barba e outra coisa é aqueles que têm a barba por fazer. Tem diferença? Tem. Chega de boné, né? Então, assim, vamos cuidar. Coletom, capuz. Assim, vamos cuidar um pouquinho, porque eu sou a minha vitrine. Eu estou me vendendo para aquela vaga, né? Gírias, sabe? Gente, assim, a mãe, a tia, a avó, elas ficam em casa. Você vai... no máximo na sala de espera, né? Então, são pequenas coisinhas que às vezes a pessoa não se liga. O currículo, às vezes eu levo ele, eu tenho que levar ele, no mínimo, limpo. Tem questão de chegar sujo? Sujo, sim, amassado. Então, por quê? Eu sou a minha vitrine.
e eu estou me vendendo. Independente seja comércio ou qualquer outra vaga de outra emprego. vaga. Essas são dicas preciosas. Exatamente. Né? Exatamente, é isso. Só para a gente encerrar, uma curiosidade que eu não perguntei, eu tenho certeza que o pessoal vai pedir em casa depois. As redes sociais, vocês olham redes sociais? Os associados, tem alguns associados que pedem para olhar. Tá. Né? Então, sim. Algumas, mas não é uma obrigação nossa do CDL Talentos, tá. Sabe? Eu coloco lá a rede social e aí o associado, ele olha, então ele decide, né? Porque foi o que eu estava até, nós conversando aqui um pouco antes, né? Lá no CDL Talentos eu trabalho com recrutamento e seleção. E as minhas redes sociais é o meu outro ramo, né? Que eu tenho 2, então falando de saúde mental. Então, se você for me contratar para trabalhar no RH da tua empresa e vai olhar meu Instagram, tu vai dizer assim, tá, mas não tá batendo. Entendeu? E tem gente que coloca coisas ali que realmente não tem nada a ver. Então, assim, tem sim associados que pedem e a gente manda, sem problema nenhum. Desde que a pessoa dê, né? Ah, pois é. Não pode fazer trabalho de investigação policial. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença. Foram muito valiosas suas dicas. O pessoal aproveitar realmente aí para desenvolver no mercado de trabalho. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Então, gente, se você ficou curioso com essa entrevista, pegou pela metade, quer acompanhar, quer compartilhar com todo mundo, fica à vontade no nosso YouTube/TV Primavera Criciúma. Vai estar lá disponível ela na íntegra, que você pode aí dar as dicas da doutora Alessandra para quem você quiser. E só lembrando, o site, que é a CDL Talentos, né, do município de Criciúma, da CDL de Criciúma, é através do site cdl.com.br, cdlcriciúma.com.br. Você encontra o link lá e você pode colocar o seu currículo lá para as vagas que estão disponíveis também. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Obrigado pelo carinho da companhia. A gente volta semana que vem. Até lá, tchau!